Fala, meu povo, beleza? Professor Lucas Dias na área. Estamos aqui para fazermos a nossa segunda aula, onde a gente está revisando para a prova do concurso da FUTEL, beleza? Na nossa aula passada, nós fizemos as 7 primeiras questões do nosso material, tá até aqui, ó, né, quem acompanhou. E agora a gente vai continuar a partir da questão de número 8, beleza? Bom, então, a partir da questão de número 8, vamos lá. A questão é o seguinte, ela fala assim, ó. João, Pedro e Tiago são amigos que moram em estados diferentes. A cada 12, olha só, a cada 12, 15 e 22 dias, João, Pedro e Tiago, respectivamente, viajam para uma cidade comum a trabalho. Sabendo que eles estiveram nessa cidade em uma quinta-feira deste ano, qual o próximo dia da semana em que os três estarão novamente nesta cidade a trabalho? O que eu quero que você perceba, né? É uma dica para você identificar. É uma questão que a gente vai utilizar aqui mínimo múltiplo comum. Por exemplo, o João, vamos colocar assim para você identificar melhor. Ó. O João, o que nós sabemos do João? Ele vai para essa cidade, vê se você concorda comigo, de 12 em 12 dias, certo? Essa informação, nesse formato, ela está escrita de forma diferente, mas você precisa entender a interpretação dessa forma. Porque quando o problema fala que ó, João, Pedro e Tiago são amigos que moram em estados diferentes, a cada 12 dias, ou seja, de 12 em 12 dias. Quando você olha, por exemplo, para o Pedro, né? Então, quando você olha para o Pedro ele vai para essa cidade de 15 em 15 dias. E nós temos o Tiago. O Tiago, ele vai para essa cidade de 22 em 22? Isso, de 22 em 22 dias. O que eu quero te mostrar com essa informação? Toda vez que o problema tiver de tanto em tanto, ou escrito de forma direta 12 em 12, por exemplo, ou escrita do jeito que o problema colocou aqui, mas você entende que é de tanto em tanto, toda vez que isso acontecer, você está trabalhando com mínimo múltiplo comum. É só você pegar essa dica que você não erra mais isso, tá certo? Beleza, então, sabendo que é mínimo, no caso do mínimo múltiplo comum, é mais fácil do que o máximo. Você pode tirar o mínimo direto. Então, nós vamos tirar o mínimo entre 12, 15 e 22, ó, do jeito tradicional que você sabe, tá certo? Vamos lá, vou dividir aqui por 2, aqui nós sabemos que é 6, aqui fica 15, aqui fica 11. Vou dividir aqui por 2, fica 3, aqui fica 15 e aqui fica 11. Agora, por 3, aqui fica 1, aqui fica 5 e aqui fica 11. Agora você divide por 5, aqui fica 1 e aqui fica 11. E agora você divide por 11, aqui fica 1, certo? Então nós temos que pegar esses fatores de cá e nós temos que multiplicá-los. Então, por exemplo, 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12, vezes 5 é 60. 60 vezes 11, tá certo? Então, se você fizer a conta aqui, ó, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 6 é 6. Então, vai dar 660 dias, certo? Ou seja, imagina, o problema fala que era uma quinta-feira quando eles estavam juntos na mesma cidade. Aí, quanto tempo depois que vai coincidir de eles estarem na mesma cidade juntos novamente? Esse tempo é a cada 660 dias. Olha que loucura. Então, a cada 660 dias, eles estão juntos novamente nessa cidade. Aí, o que acontece? Feito isso, o problema pergunta: qual o próximo dia da semana em que os três estarão novamente nessa cidade a trabalho? Então, a gente precisa agora fazer a outra etapa do problema. A gente acabou de achar daqui quantos dias que eles estarão juntos novamente. Só que agora a gente vai fazer o seguinte cálculo. A semana tem 7 dias, certo? Então eu vou colocar assim, ó, vou pegar
660, por exemplo, e eu vou dividir por 7. Então, aqui, ó, 66 por 7, por exemplo, vai dar 9, que 9 vezes 7, 63. Aqui vai sobrar 3, desce o 0. 30 por 7 vai dar 4, vai dar 28, sobram 2. Ou seja, né, vai passar aqui 94 semanas, imagina, 94 semanas, e o que restou aqui, ó, mais 2 dias, ou seja, 94 semanas vão se passar mais 2 dias. Então pensa comigo, eles estão ali numa quinta-feira. A cada semana que você contabiliza, cai na quinta-feira novamente, concorda? Porque vai passando 7 dias, se eu estou começando na quinta, passa 7 dias, eu estou na quinta novamente. E assim sucessivamente, nós vamos fazer até completar 94 semanas. Só que depois que a gente completou as 94 semanas, fica faltando 2 dias. Então, das 94 semanas, quando chegar na semana de número 94, termina na quinta. Só que nós temos que contabilizar mais 2 dias. E se eu contabilizar mais 2 dias, sexta e sábado. Ou seja, vai ser num sábado o próximo encontro dos 3 amigos. Então, a resposta correta fica sendo a letra D, tá certo? Então, é uma questão aí muito interessante que você tem que interpretar que era mínimo, múltiplo, comum, tá? E depois fazer essa etapa final aí. Maravilha. Então, vamos continuar aqui. Agora a gente entra na análise combinatória, certo? Então, nós vamos para a questão de número 9, que a gente tem que interpretar aqui. A questão vai falando o seguinte, preste atenção. Uma empresa possui 10 funcionários. Então, aqui nós temos a primeira informação. 10 funcionários, entre eles Carlos e Beatriz, certo? Entre eles Carlos e Beatriz. Bom, e precisa selecionar uma comissão, tá? E precisa selecionar uma comissão com 4 desses. Então, uma comissão com 4 desses funcionários para viajarem a uma feira de negócios. Entretanto, é necessário que ao menos um deles, Carlos ou Beatriz, é necessário que ao menos um deles, ao menos, ou eu posso dizer assim, ó, é necessário que pelo menos um deles. Quando a banca colocou desta forma, o que eu interpreto? Né? Pelo menos um deles. Pode acontecer de ter os dois, concorda? Mas pelo menos um tem que estar lá. Por que eu estou te mostrando isso? Para você ver o que você tem que pensar na questão. Você precisa pensar todas as arestas, tá? Então, pelo menos um deles, Carlos ou Beatriz, fique na empresa e, assim, não sejam escolhidos juntos para essa viagem. Desse modo, considerando-se essa situação, o número de comissões diferentes com seus funcionários que a empresa pode organizar para ir à feira de negócios é... Bom, então vamos pensar aqui primeiramente, né? Nós temos um total de 10 funcionários, certo? Nós temos um total de 10 funcionários. Que conta que nós temos que fazer, primeiramente? Vamos pensar assim, ó. Vamos supor, primeiro cálculo, que Carlos foi para a comissão. Carlos, vou colocar assim, ó, foi para a comissão. Certo? O Carlos está lá na equipe. A equipe tem 4 pessoas, certo? Então, vamos pensar primeiramente assim, o Carlos foi. Então, a Beatriz tem que ficar. Então, são 10 pessoas. Imagina, 10 pessoas. Se o Carlos já está na equipe, a Beatriz não pode ir, então a gente passa a ter 8 pessoas. Então aqui, ó, a gente tem que fazer uma combinação de 8 pessoas para escolhermos 3. Aí você fala assim, mas o grupo não tem que ter 4? Tem, mas o Carlos já está no grupo. Ele já está no grupo. Então nós temos que escolher 3, certo? Professor, por que é combinação? Né? Combinação é o seguinte... Quando você percebe que o problema é combinação, por exemplo, aí você vai fazer o seguinte, a ordem, coloque assim, ó,
a ordem não interfere, certo? A ordem não interfere. Como assim a ordem? Vamos fazer um exemplo para você entender. Vou colocar aqui assim, ó. Vamos colocar um exemplo. Imagine que vão fazer parte desse grupo. Vamos colocar aqui, ó. Paula. Vamos chamar os nomes aqui, ó. Paula, Ana. Vou pegar ali. Paula. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Paula, Ana e Pedro. Um exemplo. Ó, os outros 3 são esses. Vamos lá. Se você mudar a ordem desse grupo, se você colocar assim, ó, Ana, Pedro e Paula. Se você colocar nessa ordem, eu te pergunto, mudou o grupo? Mudou o grupo? Não mudou. Você mudou a ordem, mas você percebeu que a ordem não interfere. Certo? A ordem não interfere. E toda vez que a ordem não interfere, você tem um problema de combinação. Toda vez que a ordem não interfere, você tem um problema de combinação. E se é combinação, o que a gente tem que recordar agora? A fórmula. Toda vez que o problema for de combinação, você tem que usar a fórmula. Por exemplo, a gente tem que calcular essa combinação aqui, que é a combinação de que o Carlos foi para a equipe e a Beatriz ficou. Então, a fórmula, vou colocar ela aqui, ó. Você tem uma combinação de n elementos tomados P a P, nada mais é que n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. É a nossa fórmula, tá certo? Beleza. Então, eu vou pegar aqui e vou substituir, ó. Então, aqui você vai ter 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3, que é 5 fatorial. Você fala assim, professor, por que 5? Tá vendo que a fórmula aqui, ó, é n menos p? Tô colocando aqui para você, ó. Então, é 8 menos 3, que dá 5. E aí você já tem que lembrar. Lembrando que aqui é uma revisão. Então, você já tem que estar dominando esses tópicos. Então, por exemplo, aqui, ó. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Hora que chegar aqui no 5, você para poder cortar com 5 embaixo, certo? O 3 fatorial que sobra, você desenvolve, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu vou copiar o 5 aqui novamente para poder cortar aqui, ó. Cortei, 3 vezes 2 é 6, então 8 vezes 7 é 56. Chegamos na nossa primeira informação, certo? Aí, o que acontece? Essa informação, o Carlos foi para a comissão. Aí, o que pode acontecer? O problema fala Carlos ou a Beatriz. Agora, o que a gente vai pensar? A Beatriz, vamos pensar assim agora, ó. A Beatriz foi para a comissão. Vamos pensar nela agora. E aí, eu já vou colocar o valor aqui, ó. Vai ser 56 também. Concorda que não vai mudar nada? Ela só vai trocar de lugar com o Carlos. Só isso que aconteceu, mais nada. Então, o cálculo é o mesmo. Agora, qual é o cálculo que está faltando, né? Imagine que o Carlos e a Beatriz, por exemplo, não foram para a comissão, eles ficaram. Porque o problema fala assim, ó, cadê? Entretanto, é necessário que ao menos um deles, Carlos ou Beatriz, fique na empresa. Entendeu? É necessário que pelo menos um deles fique. Mas é aquela questão que eu te falei do pelo menos, né? Pode acontecer dos dois ficarem na empresa, percebe? Então, isso nós temos que calcular também. Se os dois ficarem na empresa, nós temos que calcular a combinação de 8 elementos para escolher 4. Percebe? De 4 em 4. Quantos grupos que a gente consegue formar? Professor, por que 8? Não são 10 pessoas? Se a Beatriz e o Carlos vão ficar na empresa, então restaram 8 pessoas para a gente escolher 4. Então você vai pegar aqui e vai jogar na fórmula. Ó. Você vai ter 8 fatorial sobre, aí você coloca 4 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Por que nós temos o outro 4 aqui? Ó? Não é n menos p pela fórmula? Então é 8 menos 4. Então agora você faz a conta. Ó. Você tem 8 fatorial é 8, que multiplica 7, 6,
5 e 4. Vou parar no 4, dividido por 4 eu vou ter que desenvolver 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e o outro 4 você vai colocar para poder simplificar. Então eu vou cortar aqui, ó, e depois você tem 3 vezes 2, que é 6, corta aqui, e o 4 você corta com o 8, sobra 2 aqui, ó. Então você vai ter o seguinte, 7 vezes 5, que é 35, vezes 2, que é 70. Então, né, a gente consegue formar 70 grupos, de 4 em 4, para a gente escolher um, caso a Beatriz e o Carlos não façam parte. Então, qual que é o total? Aí ele pergunta aqui, ó, o número de comissões diferentes com seus funcionários que a empresa pode organizar para ir à feira de negócios. Então, nós temos aí, por exemplo, 56, que é quando o Carlos vai junto, mais 56, que é quando a Beatriz vai, mais 70, que é quando nenhum deles podem ir, ficaram na empresa. Então, se você fizer essa soma, você vai achar 182. Então, a gente pode formar aí 182 grupos, comissões para poder ir à feira. Então, pelas alternativas, nós ficamos com a letra D. Então, você vai pegar lá na prova, por exemplo, uma questão de análise combinatória, certo? Você tem que olhar se a ordem interfere ou não. Se a ordem interfere, você tem arranjo. Se a ordem não interfere, como aconteceu aqui, você tem combinação. E se você tem combinação, a fórmula ela é fundamental, tá certo? Bom, aí você fala assim, professor, como que eu vou detectar essa questão da ordem? Faça igual eu fiz, né? Dê exemplos que você vai conseguir enxergar com clareza, tá certo? Então vamos pegar aqui a próxima questão, a questão de número 10. Vamos lá, a questão fala assim: a senha bancária de João possui 4 dígitos. Então a senha dele tem 4 dígitos. Ele esqueceu a senha, mas lembra-se que ela possui dois dígitos iguais e ímpares e mais 2 dígitos pares e diferentes. Lembrando que o 0 é par, o número de senhas diferentes que cumprem essas condições. Então vamos lá, primeiramente vamos pensar o primeiro caso. Eu vou colocar aqui 4 tracinhos, certo? Nós vamos utilizar o método dos tracinhos. E aí eu vou colocar assim, ó. Aqui eu quero que seja os 2 números ímpares. E aqui eu quero que seja os 2 números pares. E a gente vai achar aqui como que vai dar o total. Então vamos lá. Quantos algarismos ímpares nós temos? Se você parar para pensar, algarismos ímpares. Se você tem dúvida, coloque. Nós temos o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então nós temos 5 algarismos ímpares. Quantos pares nós temos? Nós temos o 0, que o problema lembrou bem, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então nós temos 5 também. Então vamos lá, para a nossa primeira casa aqui, nós temos 5 opções. Eu posso escolher o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. E para a nossa segunda casa aqui? Para a nossa segunda casa, nós temos uma opção. Aí você fala assim, por quê, professor? O problema fala que os 2 números ímpares são iguais. Vamos supor que nós tenhamos escolhido que seja o 3. Vamos supor que a senha tenha o 3. O próximo número ímpar só pode ser o 3. Então ele tem uma opção de escolha. Percebe? Para acharmos o primeiro número ímpar, nós temos 5 opções. Mas para acharmos o segundo número ímpar, nós temos uma única opção, porque precisa ser igual. Por isso que eu coloquei 1, tá certo? Agora, para a terceira casa, números pares. Quantos números pares que nós temos? Nós temos 5 opções, correto? Pode ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então nós temos 5 opções. Para o próximo número, o número par, aqui agora nós temos 4 opções. Por quê? Porque o problema fala que os 2 números pares são diferentes. Então, a partir do momento que eu escolhi o primeiro número par, eu não posso mais utilizá-lo.
Entendeu? Então ele sai do total, me restando apenas 4 opções. E aí agora é só fazer essa conta. Se você fizer essa conta, você vai achar 100 senhas possíveis. Beleza, esse é o primeiro pensamento da questão. Só que tem aluno que já percebeu. Porque que, ó, eu coloquei aqui os 2 ímpares no início e os 2 pares no final. Mas o problema não disse nada. Se tem que começar com ímpar, se tem que terminar com par, se tem que fazer o contrário. Então, como o problema não disse nada, nós temos que pensar todas as possibilidades, todas. Então eu vou fazer aqui calmamente para você enxergar comigo. Eu vou pegar aqui, ó, podemos ter a seguinte situação. Aqui eu vou colocar um número ímpar, aqui eu vou colocar um número ímpar. Eu vou mexer só com o número ímpar. O que sobrou é par, certo? Então aqui, ó, se você fizer a conta, tem que dar o mesmo valor. Então nós temos mais 100 possíveis senhas. Agora eu vou pensar o seguinte. Eu posso ter o número ímpar aqui e eu posso ter o número ímpar aqui, ó. Concorda? Então aqui agora eu tenho mais 100 possibilidades. Beleza. Vamos continuar que tem mais. Ó, o que pode acontecer? Eu posso ter o número ímpar aqui, eu posso ter o número ímpar aqui. Então eu tenho mais 100 possibilidades. Continuando, o que vai acontecer? Eu posso ter o número ímpar aqui e o número ímpar aqui. Aí eu tenho mais 100 possibilidades. Está faltando um caso. Qual é o caso que está faltando? Eu colocar os 2 números ímpares juntos no meio. Então, se eu fizer a conta, vai dar mais 100. Beleza. Com isso, nós pensamos em tudo que pode acontecer em relação à ordem. Começar com ímpar ou intercalar com par, enfim, tudo. Então, quantos modos nós temos? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você tem 100 que multiplica 6, vai dar um total de 600 possíveis senhas. Então, a resposta final aqui fica sendo a letra B, certo? Então, análise combinatória, guarde isso. Você precisa pensar todas as possibilidades, todos os caminhos, tudo o que pode acontecer, entendeu? Você não pode esquecer disso, beleza? Bom, agora vamos pegar aqui essa questão de número 11, que nesse momento vai ser a última da matemática, depois a gente já entra em raciocínio lógico, tá certo? Então a questão fala assim, 2 casais, né, irão se sentar em 4 cadeiras consecutivas, certo? Em 4 cadeiras consecutivas, 2 casais, de uma fila de um cinema. O número de maneiras de eles se sentarem nas 4 cadeiras, de modo que cada casal se sente junto. Cada casal tem que estar junto, né? Claro. É igual a... O que nós vamos pensar? Nós vamos pensar o seguinte. Vamos lá. Nós vamos pensar o seguinte. Vamos fazer aqui pela contagem mesmo, porque vai ser mais fácil. Vamos imaginar assim, ó. Eu vou imaginar A e B sendo um casal, C e D sendo outro casal. Então, uma das formas deles se sentarem é do jeito que eu coloquei aqui, ó. Agora, aí eu tenho que pensar todas as formas, ó. Outra forma de eles se sentarem é eu mudar a ordem do primeiro casal, ó, BA. E a do segundo casal eu vou manter, CD. Percebeu? É outra forma de eles se sentarem. A partir do momento que eu peguei o primeiro casal e troquei a ordem entre eles, por exemplo, então eu tenho um novo formato, uma nova sequência. Agora, o que acontece? Tem mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar o AB aqui normal, só que eu vou mudar a ordem do segundo casal. Vou pôr aqui, ó, DC. Percebeu? DC. E tem mais. Aí eu vou manter aqui, eu vou pegar a ordem aqui, ó, BA, por exemplo, e aqui eu vou colocar DC. Então, nesse primeiro momento, nós temos 4 maneiras. Percebeu? 4 maneiras. Aí é claro, tem gente que está olhando e falando assim, professor, e se trocar a ordem deles? Nós temos que pensar isso também. Né? Se você colocar o casal CD do lado de cá e o casal AB do lado de cá, você vai pensar a mesma coisa. Então você tem aqui mais 4. Então, na verdade, o total vai ser 8 maneiras de os 2 casais se sentarem na fileira, nas 4 cadeiras da fileira do cinema. Então, a resposta fica sendo letra C. Então, muitas das vezes,
O aluno, ele pega uma questão como essa e ele já ignora totalmente, entendeu? Ele já olha e fala assim, vai ser uma questão complicada, difícil, e muitas das vezes não, é só você pensar um pouquinho, tá certo? Bom, fizemos aqui essa parte da matemática, vamos entrar agora na parte do raciocínio lógico, tá certo? Então vamos lá, a questão 12, seguindo a nossa sequência aí, você vai ter o seguinte: determine o valor lógico das implicações e bicondicional a seguir, tá? Informando V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, no primeiro momento nós temos aqui, ó, se 2 mais 3 é igual a 7, então 3 mais 7 é igual a 10 e o problema está falando que isso é verdadeiro. Vamos descobrir. Bom, nós temos uma condicional aqui, ó, se e então, certo? O que acontece? 2 mais 3, quanto que é 2 mais 3? É 5, o problema falou que é 7. Então nós temos aqui, ó, F, então, aqui, ó, 3 mais 7, o problema falou que é 10, certo? E é 10 mesmo. F com V, tá aqui, ó, se F, então V. Na tabela verdade da condicional, F com V nós sabemos que é verdadeiro. Então tudo é tabela, ó. Então na tabela é verdadeiro e o problema disse que aqui é verdadeiro. Logo, essa primeira afirmação de fato é verdadeira, tá certo? Vamos para a segunda. Se a cidade de BH é a capital do Brasil, então a cidade do Rio é a capital do estado do Amazonas. Nós temos aqui a condicional novamente, se e então, certo? E nós temos que analisar. Vamos lá. Primeira informação, a cidade de BH é a capital do Brasil. Essa informação, ela é falsa, certo? Então, a segunda informação, a cidade do Rio de Janeiro é a capital do estado do Amazonas. Essa segunda informação também é falsa. Aí você recorre mais uma vez à tabela verdade do se então. Pela tabela do se então, F com F nós sabemos que é verdadeiro. Então, a segunda informação, ela é verdadeira, correto? Vamos para a terceira. Um brasileiro possui título eleitoral. Se e somente se sua idade é maior ou igual a 16 anos, tá certo? Bom, então vamos lá, aqui a gente tem que ter cautela. No Brasil, a obrigatoriedade para se ter o título é com 18 anos, obrigatoriedade. Então, de 16 a 18 anos, a pessoa vai tirar o título se ela quiser. Se ela não quiser, então essa primeira informação aqui, ó, um brasileiro possui título eleitoral, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Concorda? Beleza. E essa segunda aqui, ó, se sua idade é maior ou igual a 16. Essa segunda é verdadeira, né? De 16 a 18, ela não é obrigada, mas ela pode tirar se ela quiser, certo? Beleza. Então, o que acontece? Nós temos duas situações. Pode acontecer da gente ter, né, verdadeiro, se somente se verdadeiro, como pode acontecer da gente ter falso, se e somente se verdadeiro. Pode acontecer as duas coisas. E aí, se acontecer a primeira coisa, o valor lógico final é verdadeiro, pela tabela verdade do se somente se. Porém, se acontecer a outra coisa, F, se somente se verdadeiro, pela tabela verdade da bicondicional, isso é falso. Ou seja, aqui, né, na primeira parcela, não temos o que afirmar. Pode ser verdadeiro como pode ser falso. Ou seja, então, o valor lógico aqui, final, né, a informação em si, ela é falsa. Né? Não tem como a gente realmente concretizar o seu valor lógico como verdadeiro. Então, ela é falsa. Então, sendo assim, nós criamos a sequência VVF, e aí eu vejo pela alternativa E. Tá certo? Beleza? Então, trabalhamos aqui a questão de número 12. Começamos a parte de raciocínio lógico. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte.
Agora nós temos uma sequência de questões sobre raciocínio lógico para a gente trabalhar, mas eu vou fazer isso na nossa terceira e última aula. Então a gente fez aí como é que chama aqueles filmes lá que tem uma trilogia da matemática, da revisão, muito bacana. Fizemos essa trilogia, certo? Que vai ter o terceiro capítulo, e aí você faz o fechamento dessa revisão aqui, tá certo? Então eu vou finalizar aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá!